Caros amigos e amigas, hoje queremos conversar sobre dois assuntos muito importantes ligados a esse nosso tema de Semana Santa, né? Semana Santa é um tema muito envolvente, pega toda a paixão de Cristo, muitas coisas que aconteceram, né? Então, dois assuntos muito interessantes são os seguintes. Primeiro, aquelas 7 palavras que o Cristo disse na cruz, né? A igreja, normalmente na Sexta-feira Santa, coloca uma homilia, um discurso sobre, né, as 7 palavras de Cristo. Normalmente, naquela procissão do enterro, em algumas paróquias, alguém faz esse discurso das 7 palavras de Cristo. E eu quero comentar um pouco também do Santo Sudário, porque o Sudário hoje talvez seja a relíquia mais importante do cristianismo, que desafia a ciência, desafia os cientistas. A própria NASA tem estudado com frequência o Sudário, né? E não tem explicação. Mas vamos aqui então colocar algumas coisas sobre isso. Primeiro, sobre as 7 palavras, né? Cristo disse 7 palavras na cruz que os 4 evangelistas narraram, nem todos narraram todas, né? Mas que a igreja tirou dos 4 evangelhos e a igreja guarda com carinho. Por quê? Porque as últimas palavras que alguém diz antes de morrer, certamente são aquelas palavras mais importantes que a pessoa tem para dizer. Então Cristo começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? O que significa isso? O Catecismo da Igreja explica que isso significa que Jesus, tendo assumido todo o pecado da humanidade, todos os pecados de todos os homens de todos os tempos, né? Ele se colocou diante da justiça divina como um pecador, né? Ele assumiu a nossa culpa, então sentiu-se assim abandonado, né? E aí ele reza aquele Salmo 21, mas depois depois desse grito inicial, ele continua rezando o Salmo, e o Salmo é um Salmo também de confiança em Deus. Depois Jesus, né, continua ali na sua agonia, e ele vê os seus algozes ali, e aquela oração muito bonita: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Talvez essa seja uma das lições mais fortes que Jesus tenha dado ali, naquele momento. Por quê? Porque o perdão é muito difícil, sobretudo nesta hora, né? Mas é muito interessante que Jesus, lá no Sermão da Montanha, lá num outro monte, né, das bem-aventuranças, ele disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos, né, amaldiçoam, abençoai aqueles que vos perseguem. E aqui num outro monte, o Monte do Calvário, ele realiza isso. Então, aquilo que ele ensina, ele faz. E é muito bonito que, com o perdão que ele deu, aquele soldado, aquele centurião se converteu aos pés da cruz. E aquele centurião disse: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Era um pagão, um romano. Então, por que esse homem mudou de vida? Por causa do perdão. São Paulo diz que quando nós perdoamos, né, é como que a gente acumula brasas ardentes sobre a cabeça daquele que nos ofendeu, ou seja, derrete o seu coração. E também são longos quer dizer lança. Aquele soldado que perfurou o coração de Jesus hoje é chamado de santo pela igreja. São longos. E existe uma estátua dele, uma imagem dele dentro da Basílica de São Pedro. Bem, na terceira palavra de Jesus, ele escuta aquele ladrão, né, Dimas, dizer: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Impressionante, aquele homem acreditou em Jesus como Deus, certamente acreditou em Jesus ressuscitado no seu reino, por isso ele pede. E Jesus de imediato concede-lhe o perdão e concede a promessa da eternidade. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Claro que esse hoje não é um hoje do nosso dia a dia, é um hoje, quer dizer, você agora conquistou a sua salvação. Mas Jesus ainda desceu à mansão dos mortos, depois de 3 dias que ele ressuscitou, e depois subiu ao céu, e esse homem recebeu dele, então, a sua recompensa. É a força da fé, a força do arrependimento, né, que faz com que ele consiga a nós também o perdão dos pecados. Depois, uma coisa maravilhosa, né, Jesus olha e vê aos pés da cruz a sua mãe, e o discípulo São João, com aquelas mulheres que estavam ali também, a mulher de Cleofas, Maria de Cleofas, Maria Madalena, e Jesus diz para então a sua mãe, né, mulher, eis aí o teu filho. Né? Eu entrego os meus filhos a você na pessoa desse discípulo amado que era João. Né?
E São João diz que, a partir daquele momento, a levou para sua casa, foi morar com ele, porque ela não tinha mais esposo, São José já tinha morrido, não tinha filhos, o único filho de Maria era Jesus, né? Então, João vai cuidar dela. E diz também para, né, filho, eis aí a tua mãe. E aí a igreja interpreta isso como Jesus entregando Nossa Senhora para ser mãe de cada um de nós. Mãe espiritual, mãe intercessora, mãe medianeira das graças. Precisamos levar Maria para a nossa casa. Não é? É o grande sentido dessa doação. E depois que Jesus cumpriu tudo que ele tinha que cumprir, ele disse, tenho sede. Né? Mas os padres da igreja interpretam esse tenho sede, não como sede de água, que realmente ele tinha, porque o crucificado perde muito sangue, e quem perde sangue tem muita sede, fica desidratado. Mas dizem os santos que essa sede era sede de almas, sede de salvar os homens. Né? Então, eu tenho sede. E aí lhe deram vinagre, né? Algo azedo, ácido para ele. Né? Diz os evangelistas que ele não quis nem beber. Né? Muito bem. E depois Jesus, então, diz aquela frase, consumatum est, tudo está consumado. Pai, bebi todo o cálice que eu tinha que beber, né? Esse cálice de sangue, para que a humanidade fosse salva. Né? E termina com a sua 7ª palavra, dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entrega o espírito na mão do Pai, depois de cumprir, né, toda a sua missão de salvador da humanidade. Ok? Como Deus assumiu a vida humana plenamente, que como homem, Deus ele não pode morrer, mas como homem ele pôde morrer. Como homem ele pôde entregar a sua vida a Deus. É interessante que ele entregou a vida a hora que ele quis. Né? Ele já tinha dito antes, né? Ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida, né? E eu a retomo, né? Porque tenho poder sobre isso, porque é Deus também. Então, aí, rapidamente, você tem aí as 7 palavras do Cristo na cruz. Eu até escrevi um livro meditando sobre essas palavras, as 7 palavras de Cristo na cruz. Olha que você pode encontrar pela nossa editora Cleofas. Se você entrar no site cleofas.com.br, você encontra esse livro. E eu gostaria também agora de comentar um pouco sobre o Santo Sudário, porque o Sudário deixou a marca do Cristo crucificado. Alguns cientistas chegam a chamar de o 5º Evangelho. Por quê? Porque ele é tão de acordo com os Evangelhos que muitos chamam de um 5º Evangelho. Por quê? Porque narra toda a paixão de Cristo ali, só que em forma de uma figura. Né? Uma figura inexplicável. Os cientistas não sabem explicar. Né? E aqui eu queria te dar alguns dados. Né? Inclusive, em 1999, a revista Isto É, que não é católica, publicou uma matéria muito interessante, né? Muito fiel, mostrando que realmente o sudário é autêntico. E a igreja não tem dúvida que é autêntico. A igreja deixa os cientistas pesquisarem, mas por que os papas vão, né, venerar o Santo Sudário? Porque a igreja não tem dúvida que aquele sudário é de Cristo. E há muitas provas evidentes sobre isso. Aqui eu queria colocar alguns dados importantes sobre o Santo Sudário. Primeiro, um dado muito interessante. De 1978 até 1981, um grupo internacional de cientistas do mais alto nível, reunidos num projeto chamado de pesquisa do Santo Sudário, dedicou 150 mil horas de trabalho, 150 mil horas de trabalho, né, analisando o Santo Sudário. 150 mil horas, meus irmãos, é tempo toda a vida. E chegou à conclusão de que a figura que nele aparece não é uma representação, e nem é uma pintura, mas uma imagem misteriosamente produzida pelo corpo, né, que o envolveu, que foi envolvido por esse sudário. Né? E algo muito interessante é que descobriram, com as pesquisas avançando, né, desde lá de 1973, os cientistas têm descoberto pólens de flores no Santo Sudário, e de flores que só dão em Jerusalém e na época da Páscoa. Né? Inclusive, recentemente, um grande pesquisador do Santo Sudário, Dr. Avinoam Danik, que, aliás, é judeu, não é católico, né, escreveu um livro, As Flores e Plantas do Sudário. Né? Aqui você está vendo essas flores que aparecem aqui. Né? Aqui você vê o mapa
da Palestina, ele mostra onde que essas flores dão e que ele encontrou marcadas no Santo Sudário, os pólens dessas flores. E são muitas, mais de 20. Né? Aqui você vê uma fotografia do Dr. Avinav Andarim, e ele não é católico. Né? Esse livro nós trouxemos lá da Terra Santa. Ele é judeu, professor, doutor da Universidade Hebraica, botânico, e ele é que fez essas pesquisas todas. E ele chegou a conclusões impressionantes. Eu fiz questão de trazer esse livro para o Brasil, porque é um livro escrito por alguém que não é católico. E eu perguntei a ele: o senhor é católico? Não, não sou católico nem cristão, não quero ser. Sou judeu, mas o sudário ele é autêntico. E ele descobriu coisas fantásticas. Por exemplo, ele descobriu que o rosto de Cristo foi todo coberto com flores. Né? E flores ali daquela época. E por que eles cobriram o rosto de Cristo com flores? Porque os judeus, quando a pessoa morria ensanguentada, eles respeitavam o sangue. Né? Até que não come carne com sangue. Então, eles cobriam com flores. Aqui nessa figura, que não dá para você ver muito bem, mas aparece aqui o rosto de Cristo. Né? E essas flores amarelas que você vê em amarelo aqui são flores contornando o rosto de Cristo. Né? E que flores são essas? São flores, né, muito parecidas com a nossa margarida. Ele diz que é essa flor aqui. Ó. Né? Só que cortadas, né, e colocadas ali. E ele descobriu coisas fantásticas. Esse livro ele mostra, por exemplo, como era a coroa de Cristo, porque também no sudário ficou marcado. Né? Aí os pólens dessa planta que dá esse espinho. Então, por isso que eles conseguiram, e depois também todas com a análise do sudário, e descobriram mais de 70 perfurações, né, que os espinhos fizeram na cabeça de Jesus. Bom, é um livro muito interessante que dá essas informações, mas eu queria aqui colocar outros dados muito interessantes. Né? Existe um sudário que está na Espanha, na cidade de Oviedo, que é aquele pano que cobriu o rosto de Cristo. No Evangelho de São João, lá no capítulo 20, versículos 6 e 7, o evangelista São João diz que encontrou 2 panos. O sudário, o lençol enrolado de um lado, e do outro lado o pano que cobria o rosto de Cristo. Esse pano hoje ele está em Oviedo, na Espanha. E a conclusão muito interessante é que os pólens destas, né, e de outras espécies de flores também foram encontrados nesse sudário que está na Espanha, nesse pequeno sudário. E de acordo com esses estudiosos, que é essa peça de linho, que tem 83 por 52 centímetros, essa peça de linho ela teria sido colocada então sobre o rosto de Cristo, como eu já falei, né? E entre esses vestígios foram identificados 70 manchas de sangue que se sobrepõem de maneira exata com o que está no sudário. Os dois coincidem. Né? Com a existência do sudário de Oviedo, então, é documentada desde o século VIII. Os pesquisadores israelenses concluíram que o lençol do Turim não poderia ser posterior a esta data. Porque houve aquela polêmica que fizeram o teste do carbono 14 e que o sudário teria sido da Idade Média, do ano 1200 e pouco, mas depois tudo isso foi desmentido. O que aconteceu é que o sudário passou por vários incêndios, né? Inclusive ficaram marcadas no sudário marcas de incêndio, e o que acontece é que, por causa do incêndio, né? Assim, por causa da fumaça do carbono, que impregnou o santo sudário. Então, nas análises que fizeram do carbono 14, deu como se o sudário fosse da Idade Média, porque o incêndio foi na Idade Média. Mas com essas descobertas, né, de dados da época de Cristo, realmente elimina totalmente a ideia de que tenha sido uma falsificação. Na Idade Média, ninguém conseguiria pintar um santo sudário, porque não é tinta. Né? Ninguém sabe o que é. Os físicos da NASA que analisaram o santo sudário, eles acham que foi assim como que uma reação termonuclear. Quando você explode uma bomba atômica, você tem uma reação, você tem radiações nucleares, né, que são capazes de deixar marcas. Né? Isso, quando aconteceu a bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão, em 1945, várias figuras ficaram marcadas na parede por efeito de radiação nuclear. Não é tinta, não é nada. Então, eles acham que
foi algo desse tipo que deve ter acontecido no momento que o Cristo ressuscitou. Né? Bem, eu tenho aqui pergunta da Paulinha Barbosa, pergunta assim, como a igreja resgatou o sudário após a morte de Jesus? Paulinha, é uma história bastante longa. Eu vou colocar aqui rapidamente alguns dados, né, sobre esse resgate. Bem, o sudário, ele começou, ele foi encontrado lá em Jerusalém, né, e depois ele foi levado para vários lugares na Europa. Várias famílias foram adquirindo o sudário, até que o sudário parou em Turim, onde ele está hoje. Há uma série de informações sobre isso, detalhadas, eu não tenho ela aqui de cabeça agora para te passar, mas é fácil encontrar nos livros. Por exemplo, um livro que tem esses dados, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, que eu já mostrei esse livro aqui, é de um pesquisador francês, Dr. Pierre Barbet, um médico cirurgião francês, que durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo, baseada no sudário e baseado em experiências científicas que ele fez, inclusive com crucificação de cadáveres, para entender tudo o que aconteceu. E ali ele coloca toda a história do sudário, como é que o sudário saiu de Jerusalém, chegou até a Itália hoje, que está guardado em Turim. Tá? Foi passando em muitas mãos e chegou ali. Muito bem. Outro dado muito interessante sobre o sudário, que gostaria de colocar aqui, e vou respondendo as perguntas, é o seguinte, né? O sudário já passou por milhares de testes, como eu disse. De todos os experimentos, só esse carbono 14 contestou essa autenticidade, mas hoje já foi perfeitamente resolvido. Né? Os especialistas se opuseram a ele, mas está resolvido. Né? O Dr. Harry Gove, que é o principal responsável pela datação do sudário, ele admitiu que a contaminação podia ser, né, ter falseado o resultado do teste do carbono, por causa da questão do incêndio, que eu já expliquei aqui. Bom, agora, como é que se chegou a conhecer essa imagem toda? Bom, em 1898, um advogado chamado Secondo Pia, ele fez a primeira foto do lençol, né? E quando ele revelou o negativo, no negativo que aparecem todas as coisas. No original não aparece, no pano não aparece, aparece no negativo. E aí, em 1974, quando se descobriu que a imagem comportava também uma informação tridimensional, quer dizer, algo que não acontece em pintura. Né? Bem, depois, dois pesquisadores americanos, né, Dr. John Jackson e Eric Jumper, utilizando um computador da NASA, em 1978, fizeram uma reconstituição volumétrica e integral do corpo, e a ciência ainda está longe de explicar como que pode acontecer isso. Né? Bom, e aí muitos dados, a partir daí muitos dados foram descobertos. Por exemplo, alguma coisa que eu vou colocar aqui. Né? Os pesquisadores americanos Kenneth Stevenson e Gary Habermas calculam que o homem do sudário tinha entre 30 e 35 anos, aproximadamente 1,80 m de altura, 79 quilos de peso. Então, Jesus devia ter aí 1,80 m e 79 quilos. Era um homem musculoso, habituado ao trabalho manual. E aí, um Dr. Daley Stewart, que é do Museu Smithsoniano de História Natural dos Estados Unidos, diz que a barba, o cabelo e os traços faciais do sudário são característicos do tipo racial semita, que era o tipo de onde Jesus nasceu. Né? Bom, outras coisas interessantes que foram sendo descobertas, né? Por exemplo, a questão dos cabelos trançados. Né? O historiador inglês Ian Wilson, ele foi o primeiro a chamar a atenção para o formato da longa mecha de cabelo que cai, assim, no meio das costas de Jesus, no sudário. Porque o sudário tem uma visão da frente e uma visão das costas de Jesus. Interessante. Né? Ficou marcadas as duas coisas, né? Porque o pano envolvia as costas e envolvia também a frente dele. Né? Bem, ele diz que ela assemelha-se muito à trança desmanchada, e trançar os cabelos atrás do pescoço era uma moda comum entre os homens judeus do tempo de Jesus. Então aparece mais esse dado aí. Bom, eu já falei do médico Dr. Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou tudo e descobriu muitas coisas interessantes, né?
ele descobriu exatamente aquilo, que a crucificação não foi feita no meio da palma da mão, mas foi feito aqui no pulso, porque senão não sustentava o peso do corpo. O Dr. Pierre Babé viu essa marca no Santo Sudário e confirmou isso depois também em laboratório. Outras coisas que aparecem no Santo Sudário é que as queimaduras que aparecem no pano são devidas ao incêndio que danificou o Sudário em 1532. O Sudário sofreu vários incêndios, quase que ele desaparece. Parece que alguém quis destruir o Sudário, né? Bom, então foram aplicados remendos em 1534 pelas irmãs de um convento. Esses remendos aparecem aí no Santo Sudário, né? Bom, depois também aparecem nitidamente os ferimentos causados pelos açoites nas costas, gotas de sangue provocadas por perfurações na cabeça, ferida decorrente do transpassamento do pulso esquerdo, rastros de sangue que ocorreu pelos antebraços durante a crucificação, ferida causada por transpassamento no lado direito do tórax, rastros do sangue que escorreu da ferida do tórax, mancha de sangue resultante também do transpassamento dos pés. Tudo isso aparece no sudário, né? Uma contusão produzida pelo transporte da barra horizontal da cruz, porque Jesus não carregou uma cruz inteira, não. Os cientistas descobriram que ele carregou só a trave horizontal da cruz. Isso marcou tremendamente os ombros dele. Machucou mesmo, né? Porque a parte vertical já ficava enterrada lá no Calvário. Depois o crucificado era pregado e depois ele era fixado nos chamados tips, que era a parte vertical, e depois os pés eram pregados com um prego só, de mais ou menos 18 centímetros, que perfurava os dois pregos. Bom, aqui um dado sobre a impressão, como é que essa impressão do corpo de Jesus ficou no pano. O que os cientistas dizem, né? Num esforço assim quase irracional de negar a autenticidade do sudário, alguns estudiosos lançaram mão de todo tipo de hipóteses para explicar, mas não conseguiram explicar de jeito nenhum. Bom, então, primeiro, alguns dados importantes sobre a imagem. Primeiro, a imagem não apresenta contornos nítidos, como acontece no caso de uma pintura, né? Nem linhas que seguem direções preferenciais, como é numa pintura, como ocorre no desenho, né? Depois, apesar do linho ser fino, onde ele foi envolvido, a imagem é superficial e não aparece do outro lado do pano, ao contrário do que aconteceria com uma pintura, uma compressão ou frotagem. Se houvesse tinta, a tinta ia manchar dos dois lados do pano. Não mancha, é de um lado só que aparece, né? O sudário envolveu a frente, depois envolveu as costas, mas aparece de um lado só do pano, tanto na frente quanto nas costas. Outro lado é o seguinte: não há vestígio de pigmentos, tintas ou vernizes. Não há. Nem da difusão de líquidos através da trama do tecido, né? Depois, a imagem não apresenta as deformações que seriam inevitáveis se o lençol tivesse sido comprimido sobre um cadáver. Também é outro dado que foi descobrindo, né? A imagem dorsal, né, não é mais intensa nem mais profunda do que a imagem frontal. As duas imagens têm assim, a mesma qualidade, né? O que seria de se esperar no caso de uma impressão por contato. Também não acontece. O tratamento da imagem por computador produziu uma forma tridimensional, proporcionada e sem distorções. Bom, é muito difícil reproduzir isso. Tentaram reproduzir sudário, mas nunca alguém conseguiu fazer uma reprodução daquilo que o pudesse imitar. Outros dados interessantes são os seguintes, né? Os cientistas descobriram que a flagelação de Jesus foi tão brutal que por si só teria matado uma pessoa que fosse mais frágil, né? Foram contados 90 a 120 ferimentos causados pelos açoites, porque os chicotes eram de 3 lâminas, 3 fios, né? E na ponta tinha ossinhos, tipo pequenos halteres com bolinhas, para realmente sangrar o flagelado, né? Bem, os condenados não carregavam a cruz inteira, como eu já expliquei, e aqui algo muito interessante, né? Encontraram 2 moedas no olho de Jesus
que só foi descoberto recentemente. Né? Que moedas são essas? Os judeus, quando sepultavam alguém, eles colocavam 2 moedas, uma em cada olho, para fechar o olho da pessoa. E que moedas que foram encontradas? Moedas do tempo de Pôncio Pilatos. Então, está aqui os dados que os cientistas descobriram. Eu quero ler para você. Exatamente o seguinte: o pesquisador americano Francis Filas, da Universidade Loyola de Chicago, nos Estados Unidos, identificou uma das moedas. Trata-se de uma moeda, o Dilepton Lituus, era o nome dela lá do tempo de Jesus. Dilepton Lituus, produzida na Palestina sob o governo de Pôncio Pilatos, entre os anos 29 e 32 depois de Cristo, quer dizer, exatamente quando Cristo foi morto. O segundo objeto, a segunda moeda, foi identificada pouco depois, uma outra moeda cunhada por Pôncio Pilatos em homenagem a Júlia, que era a sua mãe, no ano 29 depois de Cristo. Então, vejam, é um outro dado relevante. Além das flores encontradas no Sudário, que só dão na época da Páscoa em Jerusalém, ainda mais essa data aqui. Bom, então, são muitas provas que a igreja coloca. A igreja coloca, não, os pesquisadores colocam para nós. E tem muito mais coisas, né? Podia ficar aqui lendo muito mais coisas sobre isso. Mas eu quero responder aqui a pergunta de M. Wilson. Ele diz assim: Jesus Cristo nasceu em Jerusalém. Não, Jesus Cristo nasceu em Belém. Né? Por que toda a cabeça da Igreja Católica está em Roma, não em Jerusalém? Veja, Jesus ele morreu em Jerusalém, mas ele nasceu em Belém. Belém fica mais ou menos a 10, 12 quilômetros de Jerusalém. Por que a cabeça da igreja não fica em Jerusalém? Porque, veja bem, o fato da igreja ser católica, ou melhor, ser romana, não é a identidade da igreja. A identidade da igreja são 4. Una, santa, católica e apostólica. Ser romana não é identidade. Não é... Por quê? Porque os papas já estiveram fora de Roma. Por exemplo, no século XIV, os papas moraram 70 anos em Avignon, na França. Muitas vezes os papas saíam de Roma, iam morar em Ravenna, iam morar em outros lugares, né? Às vezes por causa de conflitos ali em Roma. Então, a cabeça da igreja ficou em Roma, por quê? Porque Pedro e Paulo foram para Roma, né? As colunas da igreja, como a igreja chama, Pedro e Paulo, né? E foram martirizados ali. Então, o imperador Constantino, quando se converteu, lá no ano 313, ele construiu a primeira basílica ali dentro da cidade de Roma, né? Exatamente em cima do túmulo de São Pedro. E isso foi depois comprovado em 1940 e pouco. O Papa Pio XII autorizou que os arqueólogos fizessem uma escavação no subsolo da Basílica de São Pedro. E encontraram ali embaixo um cemitério, e encontraram um túmulo, inclusive com restos dos ossos, né, de um cidadão com cerca de 60 e poucos anos, e onde estava escrito na pedra: aqui está Pedro, Petrus. Então, aí em cima dali, o Constantino construiu a igreja. Então, foi uma prova da arqueologia com relação a isso. Então, por tudo isso, a igreja ficou com a sua sede ali. Os papas começaram, né, a ser substituídos ali. Agora, uma coisa interessante, né? Jesus disse para os apóstolos que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, nunca venceriam a igreja. E a primeira grande, terrível perseguição que a igreja sofreu, 250 anos, foi exatamente a perseguição de Roma. Né? O Império Romano, o maior império que era dono do mundo, que destruiu o cristianismo e não conseguiu. O cristianismo venceu ali. Então, isso é uma marca histórica fundamental. Aquele império que foi o maior que a humanidade já conheceu em toda a sua história, quis massacrar o cristianismo ali em Roma, e acabou esse império se tornando cristão, primeiro com Constantino, no ano 313, que proibiu a perseguição aos cristãos, e depois, no ano 385, quando o outro imperador, Teodósio, né, pelo decreto de Tessalônica, extinguiu o paganismo em todo o Império Romano e oficializou a fé cristã como sendo a fé do povo romano. Então, é um marco. Por causa disso, a igreja ficou, né, historicamente centrada ali em Roma, por isso. Né? E também acontece que Jerusalém
a igreja foi altamente perseguida e os judeus ali em Jerusalém não aceitaram o cristianismo, né? Mas os apóstolos foram para Roma, também porque eles sabiam que, levando o cristianismo para Roma, como era o centro do mundo, o cristianismo se espalharia pelo mundo inteiro, como de fato aconteceu. Bem, tem aqui mais perguntas. A Elizabeth Andrade me pergunta o seguinte: por que a data da Páscoa sempre muda? Elizabeth, é que os judeus celebravam a Páscoa no dia 14 do mês de Nissan do calendário judaico, conforme Moisés tinha recebido de Deus lá no deserto, quando aquele povo saiu, né, do Egito e foi para a Terra Prometida. Só que o dia 14 de Nissan é um dia em que é lua cheia, é a primeira lua cheia depois do dia 21 de março. Mas essa data é variável, porque o calendário lunar é um calendário que muda, não é como o calendário solar, que é o que nós seguimos. Então, o que acontece? O 14 de Nissan, ele pode cair numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira. Então, o que a Igreja Católica colocou? Celebrar a Páscoa sempre no primeiro domingo depois do dia 14 de Nissan. Então, como é que se define isso? Você tem o dia 21 de março, tá? Porque 21 de março é uma questão aí da astronomia, tá? 21 de março, a primeira lua cheia depois de 21 de março é o 14 de Nissan. O domingo seguinte é a Páscoa para nós católicos. Ok? Você pode reparar que a lua está cheia. Dia da Páscoa a lua vai estar cheia, e já está cheia agora, porque 14 de Nissan foi ontem, né? Ontem não, foi no sábado, dia 11. Então, é muito significativo isso. Agora, por que muda? Porque o calendário lunar, ele muda. Então, a primeira data que é fixada no calendário é a data da Páscoa. A partir da data da Páscoa se marcam todas as datas móveis do calendário. Por exemplo, a data de Pentecostes, a data do Carnaval, a data da Quarta-feira de Cinza. Todas as outras datas móveis do calendário são fixadas depois, né, da data da Páscoa. Muito bem. Aqui o Herman Ribeiro pergunta o seguinte: qual o melhor livro indicado para estudar o Santo Sudário? O Herman, tem muitos livros bons, viu? Eu não saberia agora, assim, de cabeça, dizer para você, mas tem uma autora italiana, pesquisadora, de muitos anos no Santo Sudário, não me lembro agora o nome dela, eu posso depois, quem sabe, por e-mail, passar para você, se você fizer contato com a gente, com a nossa editora aí, através do Facebook, eu posso, quem sabe, te mandar. Há muitos livros bons. Um livro que examina o sudário bem de perto, né, é esse livro que eu já mostrei aqui, doutor Pierre Barbet, que analisou, você está vendo aqui o sudário do lado desse livro. Ele não só ele explica o sudário, como ele autenticou as marcas do sudário com experiências científicas durante 25 anos. Né? E esse homem ficou tão impressionado com o que ele viu, que ele disse que depois ele não conseguia mais fazer a via sacra. Ele disse que ele desmaiava no meio da via sacra, a tal ponto ele compreendeu a intensidade do sofrimento de Cristo. É uma coisa impressionante. Né? Muito bem. Inês Moreira pergunta o seguinte: sou católica, acredito em Nossa Senhora, Mãe de Jesus, mas não entendo por que existem tantas Nossas Senhoras. Ô Inês, não tem tantas Nossas Senhoras, não, Inês. É uma Nossa Senhora só. Preste bem atenção nisso. É uma só. Só que recebe muitos títulos. Entende? Então, não são várias Nossas Senhoras, não, é uma só. Só que onde ela aparece, as pessoas dão a ela um título, um nome diferente. Então, apareceu aqui no Brasil, né, em forma de uma imagem, né? Então, Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu no Rio Paraíba, mas é a mesma mãe e única mãe de Jesus. Apareceu lá em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, apareceu em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, apareceu no Medjugorje, Nossa Senhora de Medjugorje, lá chamam de Nossa Senhora da Paz, mas não é mais de uma, não, é a única Nossa Senhora, com títulos diferentes. Eu me lembro que quando o Pelé, por exemplo, ele era famoso, né, lá na década de 70, assim, o Pelé era chamado de rei não sei da onde, rei do futebol. Títulos que as pessoas dão. É a mesma pessoa, mas que muitas vezes recebem
vários títulos. Ok? Bom, mais uma pergunta aqui da Maria José. Como viver o Tríduo Pascal? Ô, Maria José, boa pergunta. Comece acompanhando aí, né, a missa, por exemplo. Quem pode a missa, normalmente em torno das 10 horas da manhã, a missa dos Santos Óleos, onde o bispo reúne o seu clero e ali ele benze, né, o óleo da crisma, o óleo dos catecúmenos, do batismo e o óleo da unção dos enfermos. É a missa do clero, né, onde Cristo instituiu a Eucaristia e também o sacerdócio cristão. Depois tem um lava-pés à noite, na quinta-feira. Né? Depois tem toda a adoração do Santíssimo, né? Praticamente a noite inteira, em muitos lugares. Na sexta-feira não tem missa, é dia de jejum, dia de abstinência de carne, e às 3 da tarde tem a função, né, da adoração do Cristo na cruz, muito bonita, né? Onde é lida toda a paixão de Cristo, as orações, né, pela igreja, até pelos judeus, por todos. Né? Depois nós temos também, aí no sábado, sexta-feira tem a procissão do enterro do Cristo, muito simbólica, muito fervorosa também. Muitas vezes se faz aí o chamado, o discurso das 7 palavras de Cristo. Né? Depois também no sábado não tem missa, né? Porque a igreja não celebra a ressurreição nesse dia, vai celebrar só na vigília pascal, e aí então já é na tarde ou na noite, né, do sábado para domingo. Aí é a vigília mais importante. Digamos assim, é a celebração mais importante da Semana Santa, porque nós vamos celebrar, né, a ressurreição. Aí cantamos a ladainha dos santos, é feita a renovação das promessas do batismo, renúncia a Satanás, etc. Tal. É muito, muito bonito e muito importante. Leve a sua vela, porque é acesa uma vela ali com o símbolo do Cristo ressuscitado durante essa cerimônia. Ok? Muito bem, eu creio que assim, sabe, Maria José, você pode ter um bom tríduo pascal, quinta, sexta e sábado. Né? Já respondi aqui a pergunta da Inês, e eu quero aproveitar esse nosso encontro aqui, né, para mostrar 2 livros que nós estamos lançando. Eu estou lançando esta semana, né, O Sentido Cristão do Trabalho. Muitos não entendem a importância do trabalho. O trabalho é algo santificador. Então, eu escrevi um livro sobre o trabalho, mostrando a importância do trabalho. Né? Basta dizer, por exemplo, que alguém que não era católico, Confúcio, né, que era lá confucionista da China, né, Confúcio dizia: o trabalho é a sentinela da virtude. Quem trabalha não vive no ócio, não vive na preguiça e etc. Então, esse livro é uma meditação profunda. Né? Quando o pecado entrou na história do mundo, Deus colocou o trabalho como algo redentor. Deus disse para Adão: agora você vai trabalhar. Você vai comer o pão de cada dia com o suor do teu rosto, porque você pecou. Né? Não era para a terra produzir abrolhos e espinhos, mas agora aconteceu. Bem, um outro livro que a nossa editora está lançando, não é meu, é do livro do Felipe Santos. O Felipe é filho do Dunga, da Canção Nova. É um livro sobre a missa para crianças, todo ilustrado. Inclusive, eu ajudei o Felipe a escrever esses textos todos. E aqui nesse livro, o que o Felipe Santos, que é o filho do Dunga, da Canção Nova, ele conta? Primeiro, ele conta a história da missa, como é que a missa começou. Segundo, ele explica a missa. Né? Eu o ajudei nesse texto todo, tanto é que eu fiz também aqui a apresentação desse livro, né? Porque as crianças precisam compreender a missa, mas aí precisa compreender também usando figuras, né? Por exemplo, representando cada momento da missa, o que significa, por exemplo, o que significa o padre estar vestido com cores diferentes na missa, etc. Ok? Então eu peço a você que divulgue essa boa obra, a história da missa, né? Mas não é só a história da missa, como a gente começou, é também o sentido da missa, desde que o padre sobe ao altar até a bênção final. É todo explicado detalhadamente, com figuras e com explicações para crianças. Explicações bem examinadas, bem corretas. Bem, meus amigos, meus irmãos queridos, né, quero desejar-lhes realmente uma Semana Santa muito abençoada, um tríduo pascal que nós começamos amanhã, né? Que Deus os abençoe, que esse tríduo possa preparar todos nós para uma Páscoa bem feliz. Viver a Páscoa é a gente acompanhar o Cristo no sofrimento,
acompanhar o Cristo na implantação do reino de Deus e viver, como dizia o Papa Bento XVI, né? Ser discípulo e ser missionário também de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus.